Olha só, gente boa, tudo bem? Eu sou o terapeuta Luciano Ribeiro e você diariamente tem recebido alguns vídeos meus de apoio, né? E eu faço isso com um coração muito grato a Deus por fazer aquilo que eu amo fazer. Isso todos os dias, 24 horas por dia, eu estou vinculado e fazendo aquilo pela qual eu entendi que eu fui chamado. Fazendo esse vídeo de apoio para você, eu também estou fazendo por mim. Uma das minhas maiores experiências em relação à espiritualidade com Deus é fazer isso ao próximo. Eu nunca vi uma prestação de culto sem que essa prestação de culto não fosse na vida do próximo. Portanto, fazendo esses vídeos, dedicando o meu tempo a fazer isso por você, eu estou fazendo também a favor de mim, da minha espiritualidade. E hoje eu queria falar um pouco sobre o Só por Hoje. Eu gosto muito de falar de maneira espiritual, porque nessa minha caminhada, ao longo dessa minha caminhada de luta e de sobriedade, eu descobri que o único caminho que me propõe a sobriedade, de fato, é o caminho da espiritualidade. E a leitura que eu fiz hoje, ela se encontra no capítulo de Lucas, no livro de Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 36, e isso tem tudo a ver com a mensagem do Só por Hoje, que é sobre rendição. Só por Hoje faz uma pergunta muito interessante: a rendição é só para o recém-chegado? A rendição é só para aquele novo adicto que você conheceu, que está no uso? A rendição é só para aquele adicto que chegou numa comunidade terapêutica hoje? A rendição é só para aquele adicto que pela primeira vez está pisando dentro da sala? A recuperação é só para aquele adicto que pela primeira vez decidiu buscar ajuda? E a resposta é obviamente que não. Uma vez foi me perguntado qual foi o passo mais difícil que eu fiz na vida para poder, junto com a misericórdia de Deus, caminhar sóbrio. E a minha resposta ela foi bem automática. Eu disse que não foi difícil. É difícil porque o passo ele é para ser praticado todos os dias. O dia em que eu falar que o passo mais difícil que eu pratiquei foi o passo de número tal ou a estratégia tal, significa que eu já encerrei e parei de praticar. E o Só por Hoje também diz que se eu sentir dificuldade, até mesmo um processo de recaída, depois de encontrar com um processo de recuperação e de sobriedade, é porque eu deixei de praticar alguma coisa que me mantinha na sobriedade. Portanto, não existiu um passo pela qual foi mais difícil. Que diz que Jesus foi convidado por um homem a ir à sua casa a se alimentar, né, por um fariseu, e Jesus aceita esse convite, obviamente, e eles entram na casa, sentam-se à mesa, e de repente uma mulher pecadora, né, ela entra na casa, atravessa a sala, passa sobre a mesa sem ser convidada, numa falta de educação muito grande, não pede licença para o dono da casa. Ela chega em Jesus e ali ela derrama um bálsamo, né, aos pés de Jesus. Ela se ajoelha aos pés de Jesus, chora de maneira compulsiva, não para de chorar, não para de beijar os pés de Jesus e enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Automaticamente o fariseu, representando a sociedade preconceituosa, em pensamento, ele diz: olha, se ele de fato fosse quem ele diz que é, profeta, ele saberia quem é que estava ajoelhado aos seus pés. Ou seja, uma grande vagabunda, né? Uma grande pecadora. E ele saberia disso e muito provavelmente ele não deixaria que isso conhecesse. Bem, sendo Jesus de fato quem ele dizia que era, muito mais do que um profeta, né? Mas a encarnação real de Deus, porque a Bíblia diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Lendo o pensamento de Simão, ele diz: Simão, eu quero lhe propor uma história. Aí Simão diz para ele assim: mestre, pode dizer. Ele falou: olha, existia um credor, né? Um fiador, como que nós podemos chamar hoje, um agiota, e ele emprestou dinheiro para duas pessoas. Para um ele emprestou 500 e para outro ele emprestou 50. Ambos, tanto o que pegou 500 e o que não pegou e o que pegou 50, não tiveram com o que pagar. E esse credor, ele decidiu no seu coração perdoar ambos.
E Jesus encerra essa história perguntando assim para Simão: Simão, na sua ideia, no seu coração e na sua mente, na sua concepção de vida, quem é que foi mais grato ao credor? E Simão diz: mestre, provavelmente aquele que devia mais foi muito mais grato. E Jesus diz para ele: olha, você disse certo. Desde quando eu entrei na sua casa, você não lavou os meus pés. Aí Jesus começa a dizer para ele uma tradição judaica. Todo visitante que entrava dentro da casa de uma pessoa da qual o convidava, a tradição dizia que o convidado deveria receber do dono da casa, né, uma série de coisas a se fazer para honrar o convidado. E Jesus começou a falar: olha, desde quando eu entrei em sua casa, você não me lavou os pés. E essa mulher, ela não para de me lavar os pés com o seu choro. Desde que eu entrei em sua casa, você não me deu o ósculo, que é o famoso beijo, né, no rosto. E ele falou: e essa mulher não para de me beijar os pés. Desde que entrei em sua casa, você não ungiste a minha cabeça com o bálsamo, com óleo, e ela não para de ungir meus pés com esse bálsamo que ela trouxe. E ele falou: e essa é a sacada da história, Simão. A quem muito se perdoa, muito ama. Qual que é a moral da história? Aquela mulher, ela entendeu que ela devia 500. E Simão, na incredulidade de seu coração, ele achava que se ele devia alguma coisa, ele devia apenas 50. E o que isso tem a ver com o Só por Hoje de hoje? Rendição. Quando eu me rendo a esse processo de recuperação e que eu consigo admitir que eu perdi, e que eu olho para a minha vida e eu vejo todas as coisas que eu fiz e que eu transgredi, porque a adicção ela é um processo que me coloca na via da transgressão, porque todos nós que um dia entramos por esse caminho, nós, antes de entrarmos, nós viemos com valores, nós viemos com princípios, e para a grande maioria de nós, em 99,9%, esses valores e esses princípios foram quebrados. E na hora de uma recuperação, o caminho da recuperação, ele é um caminho tão estreito que faz com que a gente precise voltar em tudo aquilo em que a gente abriu mão, em tudo aquilo que a gente desvalorizou na nossa vida, e esse caminho ele vai ficando tão estreito que a gente prefere não fazê-lo. Essa porta estreita, muitas das vezes a gente tenta fugir dela de qualquer maneira. E aquela mulher, ela olhou para a vida dela e ela admitiu que muitos eram os pecados dela. Ela olhou para a vida dela e ela disse que para ela mesma que ela rompeu com muitos valores, que ela rompeu com muitos princípios. Portanto, essa mulher, ela entrou naquela casa sem ser convidada com uma única consciência, de uma rendição muito grande de que nela havia muitos pecados. E no coração de Simão, um bloqueio, né, para essa consciência e para essa rendição. Ora, quem se rende se confessa por completo. Quando eu me rendi em relação ao meu problema da dependência química, eu consegui rever toda a minha história, porque a minha história ela tem tudo a ver com a história da minha adicção. É através das dores, é através das mágoas, é através dos sentimentos que muitas das vezes a gente recai. Quando a gente se rende, que a gente se confessa completamente impotente perante a droga e a gente aceita o processo, eu percebi ao longo da minha vida e da minha história que as pulsões e as obsessões e as compulsões em relação à droga, elas foram diminuindo a partir do ponto em que eu comecei a me enxergar como pecador e como adicto. É o que aquela mulher que se ajoelhou aos pés de Jesus conseguiu enxergar, que a dívida dela era a dívida de 500 e que ela não tinha com o que pagar. Portanto, aquele choro compulsivo, aquelas lágrimas, nada mais eram do que o choro do alívio, da perda da compulsão, da perda da obsessão por aquilo que ela fazia, e era um choro de gratidão e de agradecimento por ter tido todos os seus pecados perdoados. Então eu queria encerrar essa palavra dizendo o seguinte: enquanto você não se render, enquanto você não olhar para a sua vida, enquanto você não admitir a sua total falência, a sua total impotência perante a droga, você vai ser sempre um Simão, apontando o dedo para um outro adicto, mas nunca desfrutando do choro compulsivo, da alegria e da felicidade de ter tido todos os seus pecados perdoados
e aquele choro de que encontrou o processo de recuperação. Então, a rendição, ela é isso. A rendição é olhar para mim, sempre é para mim. A recuperação, ela sempre é para mim. A recuperação é sempre olhar para mim, a recuperação é sempre avaliar a mim para dentro de mim. E aquela mulher, ao fazer isso, ela disse: olha, eu devo 500. E aquele homem sentado àquela mesa chamado Jesus, ele me perdoa de todos os meus pecados, portanto, eu preciso me ajoelhar aos pés dele, como uma mulher confessa de que eu era completamente perdida e encontrei uma possibilidade de recuperação nele. Então a recuperação para mim ela tem um significado muito grande, que é a prática do 10º passo todos os dias, de olhar para mim e, quando errado, admitir prontamente. Aquela mulher admitiu prontamente todos os seus erros, enquanto Simão, no coração dele, tentava esconder. Simão achava que devia 50, aquela mulher admitiu que devia 500. Portanto, quanto mais pecador eu me confesso, mais eu experimento o amor e a graça de Deus. Quanto menos pecador eu me confesso, menos eu sei a dimensão do amor de Deus que me salvou. Quanto mais impotente eu me confesso, quanto mais adicto eu me confesso, mais a recuperação ela vai ter um significado como dádiva para mim. Quanto menos adicto eu me confesso e quanto menos impotente eu me confesso, menos a recuperação ela faz sentido na minha vida. Então, o Só por Hoje de hoje, falando sobre rendição, me veio essa palavra tanto para mim quanto para você. A rendição é olhar para a gente e ver de fato quem nós somos, e olhar para a recuperação e enxergar a recuperação como uma dádiva de Deus que veio para me devolver novamente a sanidade. E com a sanidade devolvida, portanto, todas as possibilidades agora elas são possíveis, principalmente a possibilidade de recuperação. Eu espero que essa palavra ela venha estar guardada no seu coração, e que ela sirva para a sua sobriedade. Eu quero deixar para você um grande abraço. Desejo para mim que são mais 24 horas de sobriedade. Eu desejo também para você um grande abraço.